Até onde vai a separação entre religião e política? Esse questionamento vem à tona para a gente aqui do Portal Porquê. E hoje, no Porquê Entrevista, a gente traz justamente esse assunto para ser debatido. É um assunto tão importante que tem acontecido muito aí no mundo, no Brasil e até em Sorocaba. Para falar sobre isso, a gente trouxe o advogado especialista em direito público, o Júnior Moreira, que vai falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Oi, Júnior Moreira, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Fabiana, pelo espaço. É importante e agradeço por trazer esse assunto tão sensível, né? Porque a gente acaba misturando aí pelo que está acontecendo ultimamente, né? Misturando ali o que as pessoas sentem em relação à religião com o que o Poder Judiciário acaba decidindo, que a gente entende que é de difícil compreensão, né? Mas a gente está aqui para poder esclarecer um pouco, falar sobre esse tema tão polêmico. Perfeito. Então, eu vou começar com uma pergunta bem simples. O que é o Estado laico? Fabiana, basicamente o Estado laico é o fato de que o Estado, ou o país, podemos dizer assim, não adotar uma religião oficial. E não adotar uma religião oficial é o que vem acontecendo, por exemplo, em muitos países do Oriente Médio. Né? Só para citar alguns exemplos aqui, quando a gente ouve na televisão, nas mídias em geral, o Estado Islâmico fez tal coisa e tal. Isso significa que um país que escolheu como religião oficial o islamismo está tomando aquela atitude. Então, em regra geral, é isso. Está querendo dizer, quando fala de Estado com E maiúsculo, a gente está falando de um país, mas que é a forma como se expressa que ele está se comunicando politicamente e juridicamente. Então, por exemplo, lá, o Estado Islâmico, é obrigatório seguir o islamismo? Em alguns países, sim. Né? A Arábia Saudita, por exemplo, adotou o islamismo como a sua religião oficial do Estado, né? E ela dá preferência justamente só para ele. Então, ela permite que haja outras religiões, né? Que os cidadãos tenham outras religiões, só que essas outras religiões que não seja o Islã, elas não podem ter templos, elas não podem ter uma igreja com os seus símbolos. Seus rituais. Símbolos religiosos. Os rituais podem ser feitos, desde que seja dentro de uma casa, sem ser exposto ao público, sem que qualquer pessoa possa acessar. Então, só a religião islâmica tem essa preferência. Então, por exemplo, o Estado da Arábia, o país Arábia Saudita, ela destina recursos para a religião islâmica. E as outras não têm acesso a isso. Tanto que aqueles que não são do islamismo, eles têm que fazer um cadastro no governo, expressando qual é a religião que ele segue. E isso acaba se tornando perigoso, porque pode ser visto até como uma lista de retaliação depois, né? Não se sabe o interesse do governante contra aquele que não segue a mesma religião que ele escolheu. E, por exemplo, trazendo isso aqui para o Brasil, nós temos uma história em que o catolicismo foi colocado no Brasil logo após, né, a colonização, a vinda dos primeiros colonizadores. Como que isso foi se transformando? O Brasil católico e depois para um Estado laico? Na verdade, o Brasil, enquanto colônia de Portugal, ele, por ser colônia, já teve, né, essa imposição dessa religião, sobretudo contra os índios, né? E quando Dom Pedro ele declara a independência do país em 1822, em 1824 ele coloca em vigência a primeira Constituição, a Constituição Imperial, e logo no começo dessa Constituição ele já coloca que o Estado, né, o Brasil, tinha adotado como religião oficial a Católica Apostólica Romana. E nessa mesma Constituição estabeleceu que teria cargos no governo denominados de conselheiros do Estado. Só que quem poderia ser esses conselheiros? Somente quem era católico. E durante o mandato desses conselheiros, eles não poderiam mudar de religião. Se mudasse, automaticamente já perdia esse cargo. Certo. E qual é a importância de a gente ter
hoje um Estado laico, né? Porque antigamente a gente tinha um Estado que praticava-se o catolicismo, e aí com a vinda, né, de tantas nacionalidades para o Brasil e tantas misturas étnicas, né? Qual é a importância hoje de a gente ter um Estado laico? Para as pessoas, no caso, né? Para quem, de repente, tem uma outra religião, uma outra visão das coisas. A importância do Estado laico é de que o Estado não crie leis que cause limitações às pessoas, né? Então, tem a chamada liberdade religiosa. Então, você pode ser de qualquer religião, você pode ser batizado numa religião, ao longo da sua vida você pode trocar de religião, o Estado não pode criminalizar aquilo, não pode fazer nenhum tipo de perseguição quanto àquela religião que, de repente, não agrade um governante, enfim, ou deputados querer criminalizar. A gente tem visto ultimamente, né, não faz muito tempo, que o STF reconheceu, ampliou, né, o entendimento de família. Então, não era só homem com mulher, né? Então, foi ali uma questão que o movimento LGBT comemorou, né, como um avanço e que permitiu o casamento entre eles, tal, e que teve um movimento muito, de certa forma, agressivo das pessoas que eram contra, dos deputados e senadores que eram contra essa decisão, né? Então, por quê? Porque, na opinião deles, isso não é uma coisa de Deus, digamos assim. Uhum. Então, mas só que isso não pode interferir na vida pessoal das pessoas. Então, é por isso que, se o Estado não fosse laico, esse entendimento poderia ser incorporado e criminalizar, por exemplo, esses casamentos. Então, isso significa, se a gente fizer uma análise, que o Estado, sendo laico e precisando agir dessa forma, é uma maneira de preservar o direito das pessoas, né? O direito, a liberdade de expressão de outras formas, né? Liberdade tanto de religião como de sexualidade, de tudo que envolve a sociedade ser livre, né? É um avanço para a sociedade ter um Estado laico. É um avanço porque impede que realmente quem esteja no poder imponha a sua vontade com base, alegando que é uma determinação do livro sagrado, ou de Deus, ou de qualquer outra entidade que ele acabe seguindo, né? Então, as pessoas, elas ficam protegidas, digamos assim, mais da vontade pessoal daqueles que estão no poder. Uhum, certo. Então, por exemplo, assim, a gente fala, né, dessa questão seguindo a diretriz de Estado laico. Se a gente tem uma mudança, por exemplo, de governante, né? Se o Estado não fosse laico e a gente tivesse uma imposição conforme o gosto do governante, do presidente, do governador de Estado, do prefeito, né? Então, haveria essa mudança de governança, né? De governos, e as pessoas teriam que se submeter ou aceitar essa mudança, e a mudança de diretrizes religiosas também. Como eu tinha falado, na época do Brasil Imperial tinha a Constituição que Dom Pedro colocou em vigência e que estabeleceu que a religião católica seria oficial do Estado. Em 1891 já vem a Constituição da República, a Primeira República, em que não determinava nenhuma religião e, de certa forma, dava uma liberdade para todas as pessoas expressarem as suas religiões da forma como conviesse, né? Então, a Constituição de 1891, ela trouxe essa liberdade para as pessoas, embora não fosse uma liberdade tão plena assim, né? Mas elas tinham, sim, a possibilidade de ter a sua religião, de trocar de religião, que não teria nenhum impedimento, não teria nenhum empecilho em relação a alguma coisa que o governo pudesse oferecer, ou, de repente, uma perseguição, ou de repente, tirar direitos do cidadão porque ele não segue a religião que o Estado adotou para si. E isso veio ao longo do tempo, e em 1988, a Constituição atual, né, que nós temos aí, ela manteve isso, né, e até aumentou, no sentido de que no artigo 19, inclusive, diz que o Estado, o governo federal, o governo estadual e municipal não podem ter uma dependência nem aliança com qualquer religião, né? E, claro, ele tem que garantir que elas possam ter pleno
funcionamento, que elas se expressem da maneira como elas se autodeterminarem, mas que o Estado não pode ter nenhum tipo de vínculo mais próximo com eles, para evitar que essa interferência filosófica ou a posição daquela determinada religião influa na decisão do governo. Certo, então isso significa, só para a gente entender aqui, então isso significa que quem governa, independente de sua religião ou da religião de quem está sendo governado, tem que fazê-lo para todo mundo. O governo é para todos e todas, independente de sua religião ou não. E aí eu trago para você uma questão recente que aconteceu aqui em Sorocaba, né? Em que nós tivemos um prefeito protestando nas redes sociais, dizendo que a justiça tinha impedido de colocar a Bíblia nas bibliotecas municipais. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso com a gente, né? O que isso significa, né? Como que você vê essa posição, né? De um prefeito, de um Estado laico, desse sentido? Esse tema ele já não é novo, né? Já teve, o STF já decidiu sobre outras leis. Tem uma lei que ficou mais famosa e que ganhou uma grande repercussão, que foi do estado do Amazonas. O estado do Mato Grosso também fez uma lei parecida com essa lei municipal de 2004, que estabelecia que a Bíblia fosse disponibilizada nas escolas e na biblioteca municipal ou estadual, né, dos governos ali que estadual e municipal daqueles estados que eu comentei. E o STF decidiu que isso não cabe, porque, na verdade, e essa lei municipal é muito parecida, porque ela diz exatamente assim: fica obrigado a exposição de fácil acesso da Bíblia evangélica, uma Bíblia evangélica e uma Bíblia católica, na biblioteca municipal. Além de uma Bíblia em Braille, se eu não estou enganada. E uma Bíblia em Braille. A questão é que pelo que saiu, né, o prefeito disse que foi proibido, né? Ele fala: eu fui proibido de colocar. Na verdade, ele não foi proibido de nada. O que a justiça determinou é justamente o que a Constituição está dizendo. E a Constituição é muito clara. Tanto que ela determina que não pode haver nenhum tipo de discriminação, seja por qualquer característica, principalmente religiosa, né? Então você tem a liberdade de manifestação, de pensamento e também das suas crenças pessoais, né? Isso, claro, abrange a religião que você segue. Então, o que acontece é que essa lei ela estabelece apenas 2 tipos da Bíblia, 2 segmentos, evangélico ou católico. Mas e as outras religiões? Então, essa atitude, essa lei, ela basicamente remonta à época de que quando o Estado adotava para ser uma religião. Né? Lembra que eu comentei que no Brasil imperial era católico e somente o católico tinha benefícios com o governo. E as outras religiões, não. Você poderia seguir outra religião, mas você não poderia expor isso para as pessoas. Os cultos tinham que ser escondidos. Então, como é que você coloca na biblioteca apenas 2 Bíblias, mas e a Bíblia da Testemunha de Jeová? E a Bíblia que é baseada no Espiritismo, ou o Espiritismo baseado na Bíblia, né? E tem tantas outras variedades, né? Do livro sagrado, e também tem outras religiões, né? E se um budista quiser ter acesso, ou que não seja, mas ele quer saber um pouco como que funciona, aprender sobre aquela religião. Então, exatamente foi isso que o Tribunal de Justiça determinou. Ele pode colocar a Bíblia, mas ele não pode restringir somente a essas 2. Ele tem que abrir isso para todas as outras religiões, porque senão ele está fazendo uma segregação. Ele está dando ênfase para um segmento religioso e ele está escondendo os outros, digamos assim. Ele não está deixando com que os outros se manifestem também. Porque na biblioteca, ali, que se eu não me engano, você paga para ter uma carteirinha, e a outra possibilidade de pagar é uma multa se você não entregar no prazo correto. No mais, é gratuito. Então, se esse acesso
para facilitar para as pessoas, né? Até para quem não tem possibilidade de comprar um livro, não faz sentido você colocar somente 2 tipos de Bíblia e as outras você não deixar que as pessoas tenham acesso. Considerando que em Sorocaba nós temos os budistas, como você disse, os messiânicos, os bandistas, né? Isso que eu estou lembrando aqui, né? Bastante rápido, mas a gente tem diversas religiões, diversas doutrinas e seitas, né? Que seguem ou não a Bíblia, ou seguem ou não a existência de Jesus Cristo, Deus como esse nome, né? Então, são situações aí que acabam, de certa forma, privilegiando uma determinada religião, né? Exatamente. Ou em detrimento a outras, né? Isso. E aí a gente até queria fazer um comentário aqui, que a gente retorna aquele tema que você falou. Por exemplo, assim, se hoje a gente tem um prefeito, né, que a gente sabe que é evangélico, no futuro, se a gente tiver outro prefeito, o que acontece, né? Vai ser a Bíblia dele, como é que vai ser, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de posicionamento, né, eu queria até ouvir sua opinião, me parece que ela instiga, né, uma certa concorrência, digamos assim, entre as religiões, né? Tem esta, mas não tem aquela, porque esta é mais representada na cidade do que aquela. Nenhuma pode ficar de fora, né? Exatamente. Eu acho que o importante é que as pessoas vejam essa decisão se colocando ao contrário, nessa situação também que acontece. Hoje, você tem um prefeito que quer colocar a Bíblia de acordo com o que ele acredita, né? Claro que a religião cristã no Brasil é a grande maioria, né? Temos essas outras que você citou, que realmente é a minoria no país, e acredito que também em Sorocaba, certamente. Então, você imagine, por exemplo, que um outro prefeito seja eleito, de que ele é de uma dessas religiões que no Brasil são minorias mesmo, de fato, né? A gente sabe que no Brasil é um país que tem uma intolerância religiosa muito grande. E todo dia a gente vê essa questão, se eu não me engano, há pouco tempo, uma moça foi morta, né, na Baixada Santista, que começou um boato, porque as pessoas estavam incomodadas, que ela tinha de fato um terreiro, se eu não me engano, de Umbanda na casa dela. E como eles não conseguiam acabar com aquela seita que eles não acreditavam, que eles não gostavam, começou um boato, uma mentira, de que ela usava crianças nesses eventos. O que nunca ficou comprovado. As pessoas pegaram ela na rua e lincharam até a morte. Então, é um caso, né, de tantos outros que acontecem. Agora, você imagine se uma pessoa que é dessas religiões que são tão perseguidas, por exemplo, se torne prefeito e fala assim, vai acabar, não vai ter mais essa Bíblia aqui, eu quero outra Bíblia, que não é tão utilizada, por exemplo, ou um outro livro sagrado. Como é que as pessoas vão se colocar nessa situação? Como é que elas vão se sentir? Certamente elas não vão se sentir representadas. A maioria não vai. E também não vão gostar. Então, essa decisão é justamente para que todos tenham acesso. Então, porque é uma questão de cultura também, né? A questão da religião. Você não precisa necessariamente seguir uma, mas é uma questão cultural. Então, muito para prezar isso também. E essa atitude faz com que você acabe dando preferência. Isso não pode ser feito. Você não pode, como município, fazer uma lei, um decreto, uma portaria, seja lá o que for, que você dê preferência para uma determinada religião e afaste as outras. Só fazendo um comentário, né? Você falou do umbandista e essa pessoa, né? Que provavelmente, né, foi linchada, aí, como você contou, né? Existiu um caso, que eu lembrei agora, de uma mãe e filha que elas estavam vestidas, né? Com determinada roupa, da forma como elas usam lá no Umbanda, o candomblé, se eu não me engano, e o Uber simplesmente não aceitou que elas subissem, né? E levá-las, né? Uma coisa tão simples, o Uber, né, faz o transporte de tanta gente ao longo do dia, né? E justamente dessas pessoas não foi feito, porque elas estavam vestidas com as roupas que elas usam no candomblé, né? Então, só para a gente fazer esse comparativo, né, da intolerância, né?
E a gente pode dizer também que a intolerância religiosa é motivo de muita coisa, inclusive das guerras que a gente está vivendo hoje, né? Que nós estamos vendo, né? Exatamente. Você falou das guerras, como eu falei, do Estado Islâmico. Então, hoje que a gente está vendo aí no Oriente Médio, tanto o islamismo quanto o judaísmo e outras religiões ali daquela região, eles têm um livro sagrado e que está escrito que ali é a terra prometida para eles. Não é só para os judeus, não é só para os islâmicos, né? Então, eles também entendem que aquela região, por isso que tem tanto conflito. E o Estado adotando uma religião oficial, ele se baseia nisso para atacar outro país, muitas vezes, né? Então, está escrito aqui que esse pedaço é meu, você invadiu, você não pode fazer isso. Então, esse espaço, essa terra, esse território é meu por direito, está aqui no meu livro sagrado e faz o ataque. Pode ser uma justificativa que tem outros interesses, mas muitas vezes é motivado por isso. E a gente vê que no Brasil acontece isso, né? Essa intolerância, esses crimes que acontecem todos os dias e não tem cabimento. Uma prefeitura, um governador de estado, um presidente tentar segregar uma religião porque ele prefere a outra. Inclusive a gente teve até episódios do ex-presidente, né? O presidente Bolsonaro, fazendo essas menções, né? E ser evangélico e a mulher dele ser evangélica e acabar tornando isso, juntando muito próximo política e religião, né? Exato. Que é o nosso debate aqui, né? Agora, quando a gente fala, né, de um prefeito que defendeu a presença da Bíblia, né, de forma obrigatória, né, nas bibliotecas, ele vai recorrer. Segundo ele vai recorrer. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que dificilmente ele consiga reverter, porque o embasamento do Tribunal de Justiça é praticamente o que o STF vai seguir, porque ele já definiu isso outras vezes, como eu mencionei, uma lei estadual do Amazonas e do Mato Grosso, que tinha praticamente o mesmo texto, o STF entendeu da mesma forma. Você quer colocar bíblias, você quer colocar livros sagrados, então você não pode colocar só de uma religião, você não pode determinar em lei que seja só de A ou B. Você pode colocar, você pode fazer uma lei colocando, vamos disponibilizar livros sagrados das mais diversas religiões na biblioteca municipal. Perfeito. Ninguém vai impedir isso ou dizer que não pode ser feito, né? E o que preocupa muito é o fato de um prefeito, falando pela cidade, passar uma informação que não é verdadeira. Ele não foi proibido de colocar as bíblias na biblioteca. Ele só não pode querer dar essa preferência. Então, a questão é que o Tribunal de Justiça, ele julgou exatamente o texto da lei. Ele não quer saber qual é a intenção do prefeito. Ele só está determinando ali que aquele texto é inconstitucional. Então, fica obrigatoriamente, fica obrigado a exposição da Bíblia evangélica e católica na biblioteca municipal. Isso não pode ser feito. É esse texto que não pode. Uhum. Então, se for feito amanhã uma lei municipal que vai expor livros sagrados das mais diversas religiões, não tem problema nenhum. Uhum. Ok. Aí é importante também mencionar que o fato do Estado não adotar uma religião não significa automaticamente que o Estado é ateu, até porque não seria permitido. Ele entraria na mesma consequência se adotasse uma religião, porque da maneira que a religião ela entende, compreende e acredita que existe uma divindade, um poder sobrenatural, por outro lado, o ateísmo já não é nesse sentido, né? É no fato de que para o ateísmo não há um ser supremo, digamos assim. E também isso não pode ser adotado. O Estado é ateu, isso não pode ser feito, porque ele entra no mesmo espírito do entendimento da segregação religiosa, né? É uma forma de dizer que as pessoas podem acreditar no seu Deus, seja ele qual for, que nome... E não acreditar também. Certo. Então ela pode acreditar ou não acreditar, que o Estado não vai tomar nenhum partido, digamos assim, em relação a isso. Ele não pode interferir nessa questão íntima da pessoa de escolher seguir uma religião ou não. Bom, então
Estamos chegando aqui no final do nosso Porquê Entrevista, né? Agradeço muito a sua presença aqui, suas explicações, né? Então, a gente chega aqui nessa conclusão hoje, com esse debate, né, com esse assunto, que impor algo fere justamente o direito à liberdade de expressão das pessoas, né? E isso segrega, né, a sociedade. Então, o melhor é que cada um faça suas escolhas sem ferir o direito do outro, sem ferir o espaço do outro, correto? Exatamente isso, Fabiana. O Estado ser laico, ele busca com que as pessoas possam viver de acordo com a sua consciência, com a sua crença, aquilo que ela determinar importante para si, né, para a sua vida, o que ela se sente melhor. E se hoje ela tem uma religião e amanhã ela quiser mudar, ela pode fazer isso sem nenhum tipo de consequência que possa prejudicar a vida dela. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e outros, acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais.